Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante e muito polêmico também. Sabe como é que vai se chamar esse nosso tema? Problematizando as notas escolares e os pareceres avaliativos. E aí, gente, vem aquela pergunta de sempre. Como é que nós vamos poder ver de maneira diferente, criticar, analisar, com outros olhares, aquilo que historicamente nós já construímos, né? Estamos praticando, que é a questão de colocar notas e de confundir a questão da avaliação com notas. Então, hoje nós vamos, olha lá, desconstruir esse conceito de notas escolares, buscar os fundamentos, por que é que realmente isso ao longo do tempo, né, se caracterizou como uma forma de classificar os alunos, de selecionar quem é melhor, quem é pior, e, a partir das discussões, colocar coisas novas, né? Questionar principalmente, vale a pena se atribuir notas? E quando atribuí-las, o que fazer? Que referências tomar? Então, eu queria mostrar para vocês, começar toda a nossa dinâmica hoje, mostrando uma gravura e fazendo vocês pensarem nessa imagem. Vamos ver aqui no quadro? O que vocês estão olhando, né, nessa gravura? Provavelmente, professor, você vai dizer assim, claro, eu estou vendo um círculo verde. Você, professora, vai dizer, uma bola verde. Vocês têm razão ou não? Será que a gente só está enxergando isso? Vamos dar uma olhadinha primeiro na nossa bola, no nosso círculo verde. Olhem com bem atenção. Esse círculo, olhando assim, eles têm um verde, mas tem várias tonalidades de verde. Verde mais claro, verde mais escuro. O que isso vai significar no nosso trabalho pedagógico e com relação à aprendizagem do aluno? Bem, mas e esse espaço todo em branco? Por que a gente não enxerga à primeira vista? A gente só olha assim, só presta atenção àquilo que está mais evidente, aquilo que aparece mais. E eu vou mostrar uma outra coisinha. Nesse espaço branco, tem uns pontinhos aqui, que só aquelas pessoas assim, mais atentas, né, vão perceber. Então, o que isso faz a gente refletir? Na hora em que você trabalha todo um processo avaliativo e foca esse processo avaliativo na construção de um instrumento, de uma prova, e a partir dos resultados dessa prova, das informações dessa prova, você atribui uma nota, o que você está fazendo? Você está apenas enxergando o que é evidente. E olha lá, muitas vezes, dependendo das questões, dos conteúdos, você vai ter questões mais evidentes, o verde mais escuros, e às vezes questões que vão te informar pouca coisa. Ou que você não vai provocar o aluno para ele informar o máximo de coisas que ele sabe. E o que a gente esquece, gente? Esquece de toda essa área que aqui aparece branca, mas, na verdade, é todo o processo de construção desse conhecimento. O conjunto de informações, de aprendizagens, de conteúdos que esse aluno apropriou criticamente, construiu, e que na hora que a gente elabora o instrumento, o teste, a prova, a gente não consegue colocar tudo isso no instrumento. Às vezes os professores dizem assim, não, mas esses pontinhos aqui são trabalhos escolares, exercícios que ele fez, produções. Mas o que acontece na prática? Porque nós temos salas numerosas, por todas aquelas questões que nós discutimos, há uma tendência a se priorizar, a superdimensionar essa prova, esse instrumento. Na aula de hoje, nós vamos ver exatamente elementos que vão nos ajudar a compreender que existe muita coisa mais valiosa do que esse foco na prova. E é aí onde está toda a problematização dessa questão. Para que servem as notas escolares? Será que não é mais? Né? Elas não servem mais para classificar aluno, para discriminar, para fazer ranking, do que realmente para valorizar o processo de construção da aprendizagem dos alunos? Nós vamos refletir agora 3 frases. A primeira frase é uma citação do Vygotsky. A aprendizagem escolar nunca parte do ponto zero. A segunda frase.
uma avaliação capaz de orientar o aluno, é o que vai nos dizer o Shahad. E uma avaliação inseparável da proposta pedagógica da escola, de cada disciplina e dos procedimentos de ensino e de aprendizagem. Essa frase, essa citação é uma contribuição do Philippe Perrineau. Vamos ver agora, para ligar essas três reflexões, resultados de pesquisa que nós fizemos com mais de 2.000 materiais de alunos e professores sobre uma questão. Como os alunos e os professores se sentem quando eles estão sendo avaliados. Vamos ver o que aparecem nas representações, nos desenhos, e aí a gente vai expondo gradativamente os aspectos teóricos dessa nossa fundamentação. Vamos lá? Então, vejam. Vocês vão ver aqui 4 exemplos, né, de representações de como os alunos estão se sentindo ou se sentem quando estão sendo avaliados. Esse material nós trabalhamos no início da década de 90. Nós vamos ver daqui a pouco, hoje, né, como numa determinada escola esses alunos continuam se sentindo apesar da renovação da proposta educacional da escola. Então vejam, olha bem para essa gravura aqui. Esse aluno que está demonstrando espanto, né? O que ele está dizendo? Olha para cá. Eu não sei de nada. É melhor que o professor me dê um tiro, porque nada por nada é nada. E tanto faz se ele me der um zero a mais, um zero a menos. Hoje não vai fazer diferença, porque eu já tirei um 0 em química hoje. Era melhor que o professor fizesse uma demonstração com a bomba atômica dentro da classe. Esse aluno, nós inclusive respeitamos a linguagem dele, vocês vão perceber que a gente está trabalhando em transparências. E o que acontece? Esse aluno é um aluno do 2º grau. Mas vamos ver, quer dizer, na época se chamava 2º grau, hoje é ensino médio, né? Vamos ver uma criança de 9 anos de uma escola particular. Aquele aluno era de escola pública. Como é que esse aluno se sente? Olhem bem. Ele é esse que está no centro, a interrogação, todo mundo olhando para ele. Ou seja, esse aluno se sente observado. O primeiro diz um 0 a mais, um 0 a menos. O que interessa? É melhor que a bomba atômica exploda, porque aí destrói todo mundo. A pergunta é, que relação esse aluno tem com o conhecimento? Como é que ele vai desejar aprender? E aí, muitos problemas de disciplina na sala de aula, o professor diz, é culpa do aluno. E a gente não vai a fundo investigar essas causas. É melhor explodir toda a sala, porque ele também se destrói com os outros. A mesma coisa pode acontecer com essa criança de 9 anos. Ela se sente olhada, observada e não sujeito do seu processo, né? Vamos ver uma outra criança com uma coisinha mais séria. Deem uma olhadinha aqui nessa gravura. Olha o que nós temos aqui. De uma imagem, né? Nós temos um morro e aqui em cima do morro, gente, tremendo, ela diz, antes da prova de matemática. Aí, gente, ela despenca e ela diz, durante a prova. E aqui, gente, olha bem, braço, cabeça, perna, tronco, depois da prova, 8 anos. Então, imaginem uma criança com toda a sua curiosidade, sua vontade de aprender, se sentir assim aos 8 anos, despedaçada. Então, se não for feito um trabalho, gente, de estímulo, de valorização desse aluno e dessa aluna, no sentido de gostar de aprender, esse aluno vai se sentir assim. E, durante toda a sua vida, vai ter esse passe, né? Então, vamos ver. Agora, um outro aluno, também do 2º grau na época. Vamos ver aqui, ó. Uma coisa bem interessante é que ele se coloca o nome da escola assim no peito, e ele diz assim, no momento em que eu fui autoavaliado, senti um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, acreditei que fosse capaz de dar conta do recado. Foi uma emoção muito forte. Eu gostaria de sentir outras vezes, porque é muito bom. Então, gente, vejam que coisa interessante. Na hora em que ele aqui chama autoavaliação, mas, na verdade, é o processo de avaliação todo. Na hora que a avaliação informa sobre a aprendizagem, aquilo que eu estou conquistando,
o que falta para eu aprender? Gente, isso dá um ânimo, isso dá uma força. Então, a avaliação rompe com aquela questão punitiva, castradora, da nota, do zero, do taxar, para abrir possibilidades, né? Vamos ver outros exemplos agora, mas de uma maneira diferente. Nós vamos ver como é que os professores e as professoras desses alunos se sentem quando estão sendo avaliados e avaliadas. Vamos dar uma olhadinha? Então, gente, vamos ver como os professores e as professoras desses alunos também se sentem quando estão sendo avaliados, ou se sentiam, né? Então, vamos ver aqui. O primeiro, né, olhem bem a expressão corporal, esse é um professor do 2º grau, e ele diz assim, expectativa sobre a forma como eu vou ser avaliado. Que critérios? O que vão exigir de mim? Então, veja o que ele está passando também para a gente, né? Toda aquela ansiedade de como ele vai ser avaliado. Vamos dar uma olhadinha agora numa professora de ensino fundamental que trabalha com 4ª, 5ª a 8ª série. Como é que ela se sente? Ela se desenha, olha, sobre 2 formas. Nervosa, ansiosa. Centro das observações. Então, mais uma vez, o sentido da avaliação, ó, aqui tem um pontinho e todas as setas convergindo para ela, né? Quer dizer, é esse o sentido que a gente realmente deseja da avaliação? Mas vamos dar mais uma olhadinha em 2 exemplos, né? O que eu estou trazendo para vocês, gente, eu diria que é praticamente 95% das informações desse conjunto de dados que a gente trabalhou. Vejam essa aqui, tem uma coisa engraçadíssima, interessante, né? Engraçada, humor negro, né? Na verdade é o seguinte, olha, ela aqui no centro, e ela diz, cheia de interrogação na cabeça, vários olhares, e ela, coração, ó, pam, pam, bum, 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 apavorada, nervosa, tremendo. E aí ela se pergunta, o que será de mim? O que estão achando do meu trabalho? Essa é uma professora da 3ª série. E agora vamos ver um outro professor do 2º grau, né? Vejam bem a expressão, se vocês conseguirem captar, gente, para ver se vocês também já se sentiram assim em algum momento, né? E ele diz, angustiado, preocupado. Mas aí vocês vão dizer assim, mas o que tem a ver com isso? A gente se sente mesmo e vai levando a vida. Não, deem uma olhadinha aqui. Esse professor aqui, que pergunta sobre expectativa, critérios, esse professor, gente, é professor deste aluno aqui, que diz que tirou 0, que para ele nada vale mais, que vai explodir a sala. Então, por que é, meu Deus do céu, que se esse professor se sente assim, por que ele continua fazendo isso com os alunos, para os alunos também se sentirem? Vamos ver o caso da professora. Essa professora aqui, que também está apavorada, desnorteada, tremendo, é a professora dessa aluna aqui. Então, vocês vão ver que há muita história, toda uma cultura arraigada, né, punitiva, classificadora, destrutiva da avaliação. E os autores que a gente vem trabalhando estão informando para a gente, a avaliação é uma pulsão vital, é uma questão ética, ela tem que colaborar com a formação, ela tem que ser construtiva, ação dialógica. Mas veja, isso aqui aconteceu década de 90, início da década de 90, os primeiros anos, né? Mais ou menos, o último trabalho que a gente coletou dessa panorâmica aqui foi em 96, 97. Vamos ver então, agora, 2002, 2003, quando a gente encontra uma escola que já trabalhou a proposta educacional, já tomou consciência desses problemas avaliativos e procura reconstruir essa sua proposta. Vamos ver o que acontece com alguns elementos, alguns dados que essa escola nos informou. Vamos ver? Essa escola já desenvolve um trabalho de interação, de discussão crítica, mas mesmo assim ainda acontecem algumas coisas. Vamos ver aqui. Então, esse aluno da 7ª série, ele representa para a gente o quê? Uma cobra, né? Enrolando e ele faz, blé, que sufoco!
Esse outro aluno da 8ª série, ao conversar com a gente, porque todos esses trabalhos a gente conversou, debateu, né? Ele diz assim, eu só me sinto assim na hora de prova. O que é que ele diz? O mundo vai cair na minha cabeça. Medo. 2001, 8ª série de novo, o medo da reprovação. Nota, 0, dúvida. A prova nunca acaba. Tenso, uma prisão. Ele explica que não se sente assim nos outros procedimentos de avaliação. Mas com a danada da prova, aí sim, toda essa coisa, todas essas emoções, né, se desencadeiam. Vamos ver agora outros 2 quadros, que aí eu vou dizer para vocês que há um pouco de alteração naquela ordem, né, dos primeiros quadros. Aqui a gente percebe que já vários alunos já sentem a avaliação como algo produtivo, algo construtivo que faz bem. Vejam esse aqui. É um aluno também da 8ª série, ele diz, como é que eu me sinto quando estou sendo avaliado? Eu me sinto bem, como se estivesse numa aula normal. Já imaginou que legal, gente? A avaliação imbricada, tecendo o próprio processo de aprendizagem. Essa outra aluna diz assim, eu gosto de ser avaliado para poder melhorar. Eu gosto de ser avaliado, avaliada para poder melhorar, né? Estão lembrados daquele garoto que colocou, né, o nome da escola no peito, né? Como a avaliação realmente pode ajudar a gente a crescer, a se desenvolver, a conquistar a autonomia. Agora vamos ver rapidinho como os professores dessa escola, eles já se sentem quando estão sendo avaliados e a relação deles com a avaliação. Eu vou mostrar de uma maneira geral e vou focar num desses quadros. Aqui essa professora ainda se sente, né, observada. Então, a avaliação ainda é algo de fora. Ela não é muito participante do processo. Já esse aqui diz assim, quando eu estou avaliando, eu me pergunto sobre critérios, seriedade do processo, a minha responsabilidade. Eu preciso estabelecer empatia com meus alunos, cumplicidade. A insatisfação. Ou então, e agora? Temos outro jeito? Foi muito interessante essa professora aqui, quando ela realmente trabalhou com os alunos no sentido de o que a gente vai fazer quando a coisa não dá certo, quando se erra, como reconstruir esse erro, né? Vejamos aqui outro caso. Quando estou sendo avaliada, aí ela diz, dependendo do que está sendo avaliado. Então, vocês vejam aqui um desenho de um eletrocardiograma, assim. Então, ela diz, geralmente a gente treme, ó, tremorzinho aqui. Depois ela diz, às vezes não. Às vezes é pensar, 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 refletir. Às vezes ajuda. Yes, yes. E a gente fica feliz, satisfeito, com vontade de fazer mais. Então, gente, na medida que o professor também muda a visão dele de avaliação, ele passa isso para os alunos, ele contagia. E aí a relação se amplia e o diálogo é possível de acontecer, né? Mas eu queria destacar esses dados aqui, olha. Quando estou avaliando, necessidade de ouvir, de justificar, de cobrar. Cobrar aqui é no sentido de exigir, de acompanhar. Desejo enorme de mudança, transformação, união. E aí essa professora passa para a gente uma mensagem, que ela se sente frustrada, que há uma frustração quando alguns elementos acontecem. Por exemplo, a diferença entre o desejo e a realidade. Então, lembrados quando a gente conversou que precisa transformar essa realidade, criar condições para fazer o novo? A diferença entre o ritmo e a briga com o tempo que a escola exige, que se dê resultados, e o tempo que o aluno precisa para aprender mais e o professor também se relacionar com ele. E esse contraponto entre metas e o que as pessoas são capazes de fazer, principalmente no coletivo. Há um assunto que 2 professores aqui no Brasil estudaram bastante, que é sobre a relatividade do uso das medidas em educação. Um desses autores estudiosos é o professor Rubem Eduardo da Silva, que foi assim meu professor, nós somos assim super amigos, estudiosos, né? E ele é da Universidade Federal de Pernambuco.
E o outro professor, que ele tem toda uma história, assim, em nível de Brasil, mas seus principais trabalhos, as suas publicações, principais publicações estão em São Paulo, que é o professor Heraldo Marelim Viana, né? Então, vocês vão ver nas nossas referências, no nosso livro, que nós indicamos vários textos, estudos, né, desses dois autores. Mas eu queria trazer um exemplo da minha vida, para vocês pensarem também se na vida de vocês aconteceu isso. Veja, quando eu estava saindo de Recife para ir ao Rio, fazer minha seleção de mestrado, eu comecei a perceber que na hora das exigências do programa e dos temas para estudar, havia necessidade de que a gente pensasse cada tema numa perspectiva histórica. E aí eu comecei a sentir necessidade de rever vários estudos, vários conteúdos que eu tinha aprendido, que eu achava que tinha aprendido, né? De história do Brasil, história geral, história do mundo, das revoluções. Gente, e o que é que aconteceu? Qual foi o meu... Assim, eu fiquei chocada. Eu percebi que durante a minha escolarização toda, de primário, né, que na época era assim, ensino fundamental todo, né, ensino médio, graduação em pedagogia, especialização que eu tinha feito, eu tinha tido excelentes notas em história. Talvez a minha menor nota tenha sido 9,5 por aí. E os professores me achavam excelente aluna. E o que é que me dei conta? Eu me dei conta que aquelas notas, gente, não significavam nada. Ou os professores, ao longo da minha vida, professores e professoras, se enganaram muito, ou, na verdade, aquelas provas que eu tinha feito e aquelas notas que eles tinham me dado não significavam absolutamente nada. Pelo contrário, me iludiram, porque o que eu vi é que eu não sabia muitas vezes relacionar passado com presente, estabelecer relações entre os fundamentos e os fatos, desmistificar os problemas, ter visões, várias visões e confrontar as visões históricas. E aí, sabe que até eu precisei, para fazer esse curso de mestrado, contratar um professor particular para eu reestudar história. E aí sim, esse professor me ajudava. Ah, não entendeu? Então vamos analisar, vamos construir, vamos relacionar, sem ligação com nota nenhuma. Então, o que vale dizer? Fulano tirou 5,8 em português, fulano tirou 7 em matemática. São pessoas diferentes que atribuem essas notas. São conteúdos diferentes. Então, na verdade, isso são mecanismos que se usam, que são usados, para quê? Para se rotular e para taxar alunos e alunas. Então, eu vou provocar um pouquinho mais vocês. Eu vou trazer novamente aquela pergunta-chave. O que é mensuração? A mensuração é a atribuição de numerais a objetos ou acontecimento de acordo com normas. É através das normas que o processo de mensuração terá algum valor. Então, vejam, são necessárias regras, normas, e que a gente possa, né, durante o processo de mensuração ou de observação daquilo que eu quero medir, verificar se eu posso manter essas regras e essas normas relacionando-as com os símbolos que eu estou usando, como nós vamos ver daqui a pouco, com exemplos bem práticos, né? Então, preste bem atenção. Regras, normas, atribuição de símbolos de acordo com essas regras. Uma outra questão que a gente vai trazer para vocês. O que são escalas de mensuração, escalas ou níveis de mensuração? Então, nós vamos ver agora alguns cartazes que vão trazer para a gente os elementos importantes dessa discussão da relação entre mensuração e educação e o que é possível fazer e o que não é possível. Então, vamos ver. Chamamos a atenção para 3 pontos. Primeiro ponto, as regras ou normas a serem seguidas para atribuição de numerais aos objetos e eventos. Então, nós precisamos ter clareza nas regras e obedecer propriedades na aplicação dessas regras ou normas. Precisamos também prestar atenção às propriedades matemáticas das escalas. Nós vamos ver que nós vamos trabalhar com 4 tipos de escalas e identificar qual seria aquela possível na área de educação. O terceiro ponto, as operações estatísticas aplicáveis à mensuração feita com cada tipo de escala. Então, nós vamos ver que cada tipo de escala, cada nível, nos permite algumas operações estatísticas, matemáticas, de acordo com determinadas regras e normas. Uma questão chave em toda essa discussão.
é uma palavrinha que se chama isomorfismo. O que é isso? O isomorfismo é uma palavra grega que ela significa iso, que significa igual, e morfê, que significa forma. Então, percebam, ó, igual e forma. Ou seja, é o princípio segundo o qual duas entidades possuem a mesma forma ou uma estrutura comum que lhes garante a correspondência. Então, se a gente vai trabalhar com um tipo de escala, que nós vamos daqui a pouco ver, a nominal, nós vamos observar se as operações que eu vou trabalhar, o que eu posso fazer com essa escala, ela tem uma identidade nessas formas, nesses princípios que eu posso trabalhar, né, nessas propriedades que são aplicadas, diferente de outra escala e assim por diante. Então, nós vamos agora trabalhar um exemplo e vocês vão ver comigo que coisas, que análises nós podíamos fazer a partir dessa escala. Então, veja, uma primeira escala que os autores chamam o nível mais simples de mensuração é a escala chamada nominal. Essa escala é uma escala de identificação. Eu uso regras, normas, para identificar coisas, pessoas. Querem ver um exemplo? Um exemplo, por exemplo, da carteira de identidade. Então, veja, essas carteiras aqui são fictícias, claro. Mas veja, toda a nossa carteira de identidade, cada carteira nossa tem um número. Esse aqui, por exemplo, a gente tem aqui 6170595. Né? Na verdade, é um numeral. A gente até dissesse assim, bom, mas o número é 6.170.595? Não, isso é um numeral de identificação. Esse aqui, eu já tenho um outro numeral. A diferença aqui é este numeral 5. Significa que esta pessoa que tem aparentemente um número da identidade maior, significa que ela é mais importante, ela tem mais valor? Claro que não, gente. Esse número é um número de identificação. Em qualquer lugar do território nacional, não tem outra pessoa com este número. E aí esse exemplo também tem no diário de classe, quando alguém se matricula na universidade, na escola, recebe uma identificação. Então, as escalas nominais, elas servem para várias coisas. O importante é que a regra que eu usei para uma identificação, que essa regra seja mantida para todas as identificações daquele conjunto. Um segundo nível de mensuração, ou uma segunda escala, é a escala ordinal. Vocês já foram a um concerto, ouviram músicas e escutam as pessoas dizerem assim, ah, aquele cara, né, aquele músico tocou muito bem, aquele tocou razoável, né? Eu não gostei daquele outro. Por exemplo, num concurso de beleza, há regras, e aí a gente diz, fulana, apesar das medidas, mas tem alguns critérios que são mais subjetivos. E aí, essa ordem que diz que, diante de alguns critérios, alguém é maior, está no meio e é inferior, eu não posso dizer o quanto é maior ou menor, mas eu tenho a ideia de que existe uma ordem. Outro tipo de escala é a escala intervalar, né, ou escala de intervalos. Essas escalas são as escalas que medem, né, que são usadas para a questão da latitude, longitude, a própria questão da temperatura. Vamos ver aqui um pouquinho, observa esses termômetros, para a gente entender essa escala. Então, vejam, nós temos aqui 3 termômetros, 36,5, a temperatura considerada normal, 38, uma criança que tivesse essa temperatura, a gente pensa que está com febre, né, precisa de observação, e de repente a temperatura dessa criança sobe para 39. A gente percebe que há uma diferença de 1 grau. Mas há sentido eu somar 38 graus com 39? Com relação à temperatura, não tem, gente. Então, algumas propriedades da escala intervalar só são usadas apropriadamente em determinadas situações. Então, eu não posso estar somando, dividindo, calculando média, a não ser com os intervalos dessa escala. Ora, aí os autores dizem assim, bom, e as notas que são dadas na escola, não são escalas intervalares? Aí é onde está a confusão. A mesma confusão se faz com o uso da escala de razão ou proporcional. Vejam só, o que é uma escala de razão ou proporcional, né? Nessa escala que a gente pode tirar médias, adicionar, subtrair, multiplicar. Imagine vocês assim, eu tenho 1 metro, tenho uma escala, né, do metro. Se eu uso o metro e vou medir uma mesa, uma sala, um tecido, eu tenho exatamente 1,0.
Ou seja, a partir daquele ponto, eu não tenho a propriedade que está sendo medida. Então, quando eu digo 1 metro, eu sei exatamente que começa num ponto zero absoluto e termina ali na outra extremidade, naquela medida. Então, aquela sala, eu posso dizer, tem 5 metros de largura. Ou seja, ela contém aquelas 5 unidades que eu usei para trabalhar. Ora, se eu faço isso, então, com o meu teste, com a minha prova, eu construo, né, instrumentos, questões. E o que eu faço? Eu atribuo valores a essas questões, valores arbitrários, e resolvo somar esses pontos dos alunos para atribuir nota. E, muito mais grave, tirar média aritmética ou média ponderada. Gente, se eu não tenho um zero absoluto, um zero relativo em educação, né, como é que eu posso dizer que vou calcular médias e muito mais, gente, reprovar aluno por décimos, né? Então, essa é a questão que eu queria que vocês dessem uma pensada e tomassem o nosso texto e aprofundassem. E é por isso que eu sugeria para vocês a construção dos pareceres avaliativos, compartilhando a construção desses pareceres com os alunos, né? Nós vamos daqui a pouco ver algumas dicas de estudo e essas dicas vão ajudar vocês a trabalhar e a poder construir esses pareceres. Quer dizer, vocês vão anotando aquilo que vocês observam dos alunos, né? Ensinem os alunos a observarem também, confrontem essas informações, procurem discutir com eles os acertos, os erros, as caminhadas. E esse parecer avaliativo, mesmo que até a escola te exija de você, né, lhe exija uma nota, você use a nota como se usa a escala ordinal, como uma referência e não como uma determinação quantitativa da aprendizagem e do aproveitamento desse aluno. Vamos ver algumas dicas de estudo? Então, uma principal dica. Esqueça essa coisa de nota. Ore a produção do aluno. E ensine esse aluno a trabalhar e a olhar com vocês. Discutam essa dinâmica do processo, façam um pequeno relatório disso, peçam para o aluno fazer e confrontem isso. As duas produções. E vocês vão descobrir coisas maravilhosas